Agora, quando a gente viu ali na nossa matéria ali, viu ali num primeiro plano ali a figura do Tancredo Neves, que para todos nós essa figura emblemática aí da democracia. Em 64, qual que foi ali a ação dele ali quando ele teve que ir para Porto Alegre lá? Olha, quando o Jânio Quadros renuncia, o vice dele era o João Goulart, do PTB. Não era do mesmo partido. Naquela época, podia se votar no presidente de um partido e no vice de outro. Né? Ele não era do mesmo partido, o PTB não era comunista, mas tinha uma ligação com a esquerda e principalmente com os sindicatos, que puxavam sempre para a reforma sindical, aumento de salário. O João Goulart estava na China, visitando a China, que já era comunista. Vocês imaginam o que o Jânio Quadros estava querendo fazer? Esperou o vice viajar para pegar e renunciar. Isso. E aí, os próprios militares da sociedade brasileira falaram que aquele cara é comunista onde ele estava. E criar um problema para ele voltar. E foi um problemaço mesmo. Vários militares não queriam que ele voltasse, os partidos mais conservadores, como o DN, não queriam que ele retornasse. E ele teve que entrar pelo Rio Grande do Sul, onde o governador era o Leonel Brizola, parente dele, e que era muito mais à esquerda que ele. E aí o Brizola vai sustentar o governo dele, falando, nós vamos pegar em armas se for o caso. Quem é que vem para apaziguar? Tancredo Neves. O Tancredo, como civil, vem para negociar com o João Goulart uma saída que os militares topariam para diminuir um pouco o poder dele, mas ele também não ser caçado. O Tancredo reaparece depois na eleição indireta que vai acabar com a ditadura militar. Portanto, o Tancredo sempre foi esse tipo de mediador entre as forças mais agressivas e militares com os civis que estavam sempre em situação muito difícil nesse período pré-regime militar e regime militar. Bom, agora a história demoniza muito os militares em relação às matanças, torturas e etc e tal, que eles têm responsabilidade disso, mas também já foi dito aqui que foi esse golpe civil também, né? Tem os próprios, vamos dizer assim, idealizadores do movimento também acreditam nessa questão do civil ali pegando em armas, né? Houve realmente essa guerra, a gente pode chamar de guerra entre os militares e o pessoal da esquerda, né? Hoje em dia, por exemplo, a presidente Dilma, ela é muito taxada como aquela pessoa que pegou em armas e etc e tal, até que tanto houve realmente essa briga de batalha armamentícia. Não, houve um confronto. Na verdade, o regime militar, o problema de uma ditadura é que como o debate não fica público, começa a propiciar golpes dentro do golpe. Então nós temos um primeiro momento com Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, que ele prometeu entregar o governo a um civil. Ele não foi democrático, ele baixou 4 atos institucionais antes do AI-5, que acabaram com os partidos, como o Ato Institucional 2, criou naquele momento só 2 partidos, o partido do governo e o outro partido que dizem que o MDB, que na época só dizia assim, senhor, não era bem oposição, mas tinha essa disputa. Depois veio Costa e Silva, que aí sim baixou o AI-5, aí alguns garotos e jovens de esquerda, alguns militares também, que abandonam o exército, marinha, pegam em armas contra o governo, com o discurso de que não havia solução mais com a AI-5, estavam sendo torturados, pessoas, e estavam mesmo. Só para o pessoal de casa lembrar o AI-5, porque a gente estudou isso na escola. O AI-5 falava exatamente sobre... Ele proibia praticamente e caçava... Qualquer manifestação. Inclusive professor, qualquer manifestação, qualquer reação de esquerda ou democrática, e prendia as pessoas, exilava... Qualquer ajuntamento de pessoas na rua já era motivo para prisão. Posso contar um caso específico? Pode, meu? pode. Em 77, se eu não me engano, eu posso enganar um pouco na data, eu era adolescente e estudava numa escola estadual no interior de São Paulo, uma cidade onde eu nasci, chamada Tupã. E nesse ano, a gente estudava no ginásio, que seria o ensino fundamental, final do ensino fundamental. Nono ano. E já início do ensino médio, a gente tinha que fazer, com o curso normal, aulas meio que ensino técnico, era uma mistura dos dois. Isso em rede pública. E eu tinha que usar um jaleco, um guarda-pó branco, como todos os meus amigos, inclusive no intervalo de aula.
E só que fazia um calor danado onde eu morava. E, obviamente, que no intervalo a gente suava, ficava super envergonhado de estar daquele jeito. Eu, com alguns colegas, uns 10, a gente resolveu fazer um abaixo-assinado, pedindo para acabar com o jaleco. Antes de passar para todos os amigos, a diretora denunciou a gente para o DOPS, que era a polícia política do regime militar. Vocês entenderam como que era aquela época? Mentalidade extremamente fechada. Eu não sei, chamado os pais falando quem era o professor comunista que estava por trás. E a gente nem tinha ideia de que raio de comunismo que era esse. Muito menos que professor. Eu falei, nossa, o jaleco deu certo. Então, pra vocês terem uma ideia. Já era um revolucionário. Imagina, então vocês veem que havia um clima muito pesado nesse período. Obviamente que jovens que já estavam em movimentos de rua, pedindo as reformas, eles agora não dá mais para falar, vai ser pela arma, pela defesa da democracia e da liberdade. Hoje, toda a esquerda, talvez uma ou outra organização não, mas a grande maioria condena ter pego em armas, que foi aceitar uma provocação, e talvez pela luta democrática que foi desenvolvida do Partido 75, né, com trabalhos de base, das próprias igrejas, denunciando atrocidade, aquilo poderia ter diminuído esse percurso todo do regime militar. Foi o período mais duro, 69 a 74, foi o período mais duro do regime militar. Muita gente morreu, muita gente foi perseguida, assassinada, e como eu, teve gente que entrava com uma Kombi num jogo de futebol e porque estava com a camiseta vermelha, falava, comunista, era preso. Há casos e casos, né? Regime fechado, de esquerda ou de direita, é sempre péssimo. Agora, Rudá, você falou uma coisa interessante aí nessa frase final, mais interessante ainda. Nós vivemos hoje uma democracia e louvamos a Deus por ela, porque a democracia realmente é o que nós precisamos, né, para que todos tenham o direito de falar. Embora você vai encontrar pessoas que são contra a democracia também. Mas nós não queremos ter o que tivemos em 64. Eu creio que nós três aqui éramos bebês, jovens, crianças, né, naquela época. Eu não tinha nascido. Nossos familiares sofreram muito por causa da ditadura militar. Mas hoje, no Brasil, a gente, embora vivamos uma democracia, você não acha que a gente tem, assim, algumas ditaduras veladas, ou a gente tem alguns movimentos que nos lembram alguma coisa que a gente estudou na história de 64, coisas que realmente fazem movimentos acontecerem, como aconteceu recentemente um barulho sobre aquela, acho que foi a Marcha da Família, se não falha a memória, o título que usaram, né, pedindo chegaram até falar em cogitar a possibilidade de voltas de militares e tal. Então, veja, eu acho que uma das características centrais da democracia é o direito à divergência. Onde quem está no poder não deixa que quem é contra ele faça oposição pública, né, dentro dos limites, obviamente, da democracia, que é do respeito, assim por diante, e de uma ação pacífica, onde não há isso, há uma ditadura, né? O que, felizmente, Deus é brasileiro, né? E a marcha não contou com ele, né? Porque uma marcha que pede o uso da força, só quem pede isso é quem é frágil, quem não acredita em si mesmo para convencer o outro. A democracia é interessante porque quando a gente perde uma eleição, a gente aprende que a gente errou. Alguma coisa nós erramos. Ou não soubemos convencer direito, ou a nossa proposta era ruim. Ela é pedagógica, até para quem tem poder e quem disputa o poder. Eu acho que nós estamos vivendo um período de grandes mudanças sociais no Brasil, uma mobilidade social, né? 40 milhões saíram da pobreza, isso muda um país, e a gente está criando um mal-estar, um pouco cotovelando do lado quem já tinha uma vida melhor ou que já estava no poder. Por isso que tem gente que fala que o aeroporto está virando rodoviária. Não há problema nenhum, desde que... Se der um problema, lascado, né? Não há problema nenhum se virar uma rodoviária, desde que seja bem organizada a rodoviária. Não, mas quem fala... Pois é um erro. Isso aí deu um problema. Isso é discriminação, não é? Sim. Né, por exemplo, falar que rolezinho é um arrastão, não há um caso. A PM não registrou, em todos os estados onde teve, nenhum caso de arrastão que veio do rolezinho, né? O que é isso tudo? É um estranhamento. Então, nessa mudança muito rápida do Brasil, as pessoas que já têm recursos e que têm poder estranham o que está mudando. Essa pessoa aqui de chinelo no shopping fica meio acuada. E nesse sentido, existe uma cultura estamental no Brasil
uma cultura da intolerância em relação ao lugar de cada um. Né? Eu é tolero o outro, mas né? não entre no meu lugar. Não é? Isso vem de longa data, que pode gerar esses absurdos como a volta do regime militar. De um lado houve isso, a volta do militarismo e tal, mas vocês viram que eu até coloquei no Facebook, felizmente no meu casamento tinha mais gente do que lá, né? Na manifestação. Tinha 300, 400 pessoas, o casamento teve mais de 500, então você estava... Mas só uma questão, mas também nós temos do outro lado. Sim. Quando o governo federal, o governo de Dilma Rousseff, tenta elaborar uma lei que coíba manifestações de rua dizendo que são vândalos. E, na verdade, nós sabemos que é um medo de contaminar as eleições. Então, nós temos dentro da gente esse demônio autoritário ainda, que nós vamos ter que limpar, nós vamos ter que extirpar isso. Ou seja, nós temos ainda uma cultura da intolerância, e eu estou falando dos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda. A gente vai ter que ainda aprender a ser democrático. Isso. Até porque se lembra, né, de uma frase de Figueiredo que ele disse, ó, quando eu sair, vocês vão ter saudade de mim lá na frente. E hoje já completa aí 30 anos disso, né? Como é que você vê isso aí? A saudade nós não temos nenhuma. Quem viveu aquele período... Até porque cita-se isso nessa quem viveu volta aquele período foi horrível. O meu pai, por exemplo, que era dentista, ele colaborava com o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que não era um jornal de esquerda, pelo contrário, era conservador. Em 73 ou 74 teve uma geada que acabou com grande parte dos cafezais, que era o Ouro Verde, né, de São Paulo. Meu pai vai cobrir, a pedido do Estadão, que é o nome do jornal, né, cobrir um pouco esse tema, né, ele fazia por hobby, pega um aviãozinho, aluga um aviãozinho e tira fotos por cima. Manda essas fotos, não lembro se era por telefone, como é que mandava na época, manda as fotos, fala a matéria por telefone, era assim que passava a matéria. Bem e ele recebeu um convite do delegado para poder explicar o que é isso, porque não podia falar mal do Brasil. Não podia dar notícia. Não podia retratar. Vocês não poderiam fazer um programa como esse. Não temos saudade nenhuma de nenhuma ditadura.